Paz do Senhor, igreja. Amém? Amém? Nós estamos felizes de estarmos aqui nessa noite para adorar o Senhor, para cultuar a Ele. E se nós estamos aqui, como nós acabamos de cantar, é porque nós temos prazer na sua lei. Amém? E na sua lei nós queremos meditar de dia e de noite. E ai de nós se não fosse a lei do Senhor. Porque essa palavra que tem nos sustentado em momentos tão difíceis como nós temos vivido. Então nós estamos aqui, eu creio que cada um que está aqui, eu estava sentada ali agora e meditando e pensando, Senhor, cada pessoa que está aqui nessa noite, com as suas angústias, né, com as suas preocupações, com parentes, com conhecidos, consigo mesmo, todas as pessoas estão aqui por uma única razão, eu tenho certeza. É porque ama ao Senhor, sabe quem é Ele na sua vida, qual é a sua importância, a importância dEle na sua vida. E que sem Ele nós não seríamos nada. E que nele está todas as nossas fontes, é por isso que nós estamos aqui. E nós estamos aqui com o nosso coração aberto para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Quero agradecer a esta igreja amada, na pessoa do evangelista Gustavo, pela alegria, pelo privilégio de estar aqui nesta noite. Quero agradecer a minha família, meu esposo. A última vez que eu estive aqui ministrando, ele estava trabalhando, mas hoje, aprove Deus que ele pôde estar de folga e estar aqui. Os meus filhos e cada um dos meus amigos. Aqui tem muitos amigos meus. Quando eu venho aqui, né, Armando, Suzy, muita alegria. A Isa, são pessoas que Deus tem colocado na nossa vida para a nossa caminhada aqui na terra. Nós hoje vamos estar compartilhando com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que diz respeito às promessas. Quem aqui tem promessa do Senhor para a sua vida? Glória a Deus, todos nós temos promessas do Senhor. E nós vamos estar nesta noite compartilhando uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração a respeito das promessas. Deus nunca esquece as promessas que Ele fez. Nós é que muitas vezes, nós esquecemos que Deus um dia fez a promessa. Nós esquecemos, mas Ele não esquece. Amém? Abra suas Bíblias aqui em Gênesis capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos. E logo depois os irmãos podem estar se assentando. Gênesis 16, verso 7. Amém? O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sul, e lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? E para onde você vai? E respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Bel-Lai-Roi. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Amém? Os irmãos podem se assentar? Eu creio que todos aqui conhecem essa história de Agar, a história de Abraão, o homem que foi chamado por Deus para que com ele começasse a nação escolhida, a nação de Israel. E Deus tirou ele da sua terra,
Ele saiu com a sua esposa, com seus bens, com seus servos, o seu sobrinho Ló, e foi para a terra que ele não sabia onde era. Deus falou com ele, vai que eu te mostrarei. E nessa caminhada de Abraão com Deus, só ele e a esposa, ela era estéril, não tinha filhos, mas Deus fez uma promessa para Abraão, que a descendência dele seria numerosa sobre a face da terra. Numa dessas caminhadas no deserto, ele com Deus, Deus falou com ele, um dia Deus chamou ele fora da tenda, mandou ele olhar as estrelas do céu. Quem lembra desse episódio, a gente até canta, né? Tem uma música do Fernandinho que fala sobre isso. Sai da tua tenda, sai da tua terra. E Deus manda ele olhar as estrelas do céu e fala assim, olha, sua descendência será tão numerosa quanto essas estrelas, não dou conta. Quanto a areia do mar, não dou conta, assim será a sua descendência. Eu abençoarei quem te abençoar, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E a gente entende que ali foi a primeira promessa que Deus fez a Abraão, que ele teria um filho, que ele teria uma descendência, que ele teria filhos, não eram filhos só, filhos. Uma nação viria de Abraão. E no decorrer da história a gente vê que ele andou com Sara, teve vários episódios da vida dele, e nada dessa promessa se concretizar. Abraão nunca perdeu de vista esta promessa. Ao longo da sua caminhada com Deus, várias vezes, diversas vezes, Deus lembrava ele dessa promessa. Mas a esposa dele esqueceu, Sara esqueceu dessa promessa. Ou se ela não esqueceu, ela deixou de acreditar. Que é o que acontece conosco. Muitas vezes a gente espera o cumprimento de uma promessa que nos foi feita, e passa 1 ano, e passa 2, e a gente fala, não vai acontecer. Deus esqueceu da promessa. E foi o que aconteceu com Sara. Ela quis ajudar Deus no cumprimento desta promessa. Ela quis tomar uma providência humana para uma promessa que tinha sido sobrenatural e espiritual. Ela quis dar um jeitinho para que essa promessa se cumprisse no tempo dela e não no tempo de Deus. E talvez tenha sido essa a pior escolha que Sara tenha feito na sua vida. Porque no momento que nós deixamos de acreditar nas promessas de Deus e começamos a acreditar nas nossas vontades, naquilo que nós achamos que é o correto, nas nossas escolhas, nós corremos muitos riscos. E quando ela achou que estava demorando tempo demais, ela chegou um dia para o seu marido e falou para ele que Deus prometeu, mas ele não quer me dar. Ele prometeu, mas... E ela ainda meio que caluniou Deus. Ele prometeu e ele mesmo fechou a minha mata para que eu não possa ter filhos. Ele não quer me dar, então, olha, eu vou te dar a minha serva e você vai se deitar com ela e ela vai ter um filho. Na Mesopotâmia, no Egito, isso era comum. Era um costume. Quando a mulher era estéril, davam a serva para que tivesse o filho, e o filho era criado ali pela a esposa e o marido. Era uma barriga de aluguel, mais ou menos assim. Só que Abraão e Sara, eles não eram da Mesopotâmia, eles não eram do Egito. Abraão era um homem escolhido por Deus, tanto que Deus tirou ele do meio da idolatria, dos deuses pagãos, da sua parentela, porque Deus queria começar com ele uma nova história, um novo povo. Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ser íntegro. Você é diferente, eu quero fazer de você uma nova nação. Costumes diferentes, tradições diferentes, culto diferente, puro, santo. E Sara, naquele momento, esqueceu que ela havia recebido o chamado de Deus junto com seu esposo, para que eles fossem diferentes. E ela colocou em prática um comportamento que era natural daquele povo, mas não deles. Ela deu de mão naquele momento de uma suposta solução para um problema, e ela pegou aquilo de pessoas ímpias. E olhando para nós, muitas vezes, nós estamos vivendo dilemas, dificuldades na nossa vida, nós temos promessa do Senhor, e nós achamos que a promessa está tardando, e nós damos de mão de soluções mundanas, terrenas, temporárias,
Porque nós vemos que fulano fez assim, deu certo, eu também vou fazer. Nós não somos todo mundo. Nós não podemos andar como o senso comum anda. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Deus nos chamou para ser diferente. Nós não podemos nos conformar como a maneira que o mundo pensa. E Sara aceitou o pensamento, Sara aceitou o modus operandi do povo da Mesopotâmia e ela colocou aquilo em prática na vida dela. E ali começou uma guerra, ali começou um problemão, que esse problema vem até hoje, nos nossos dias. E ela entregou a sua serva para o seu marido e teve um filho. Mas antes de ter o filho, quando ela engravidou, Agar engravidou, a escrava, a serva chamava Agar, e ela engravidou de Abraão. Logo na primeira vez que ela se deitou com Abraão, ela ficou grávida. E ela contou para eles que estava grávida, e veio o quê? Veio a inveja, e veio o ciúme, e veio a raiva, e começou aquela picuinha dentro de casa, aquele triângulo amoroso. Um pai, agora, que tinha um filho no ventre da amante lá, da escrava, e a sua mulher com ciúmes. E as duas mulheres começaram a brigar. A Agar começou a causar inveja, sentimento de emulação em Sara. A gente vê isso na história de Penina e Ana. Também aconteceu a mesma coisa. É como se todos os dias Agar levantasse com aquele barrigão e dissesse para Sara, eu tenho, você não tem, eu estou grávida, você não está. E começou ali uma raiva. Sara começou a ter raiva de Agar. E aí um dia ela chegou para Abraão e falou, não estou suportando. Ela está, todos os dias ela começa a me desprezar, ela começa a me humilhar. E Abraão falou com ela, ela é sua escrava, faz com ela o que você achar, é sua serva. A decisão é sua, como quem diz. Ele lavou as mãos, foi você que trouxe ela para mim, o problema foi você que criou, está nas suas mãos, resolva. Ele foi, de certa maneira, omisso. E aí Sara começou a maltratar Agar, a judiar de Agar. Ela era escrava. E ela começou a judiar. E ela judiou de tanta maneira, desprezou, maltratou de uma maneira tão grande que Agar não suportou. E um dia, no desespero, quando ela viu que as coisas todas se voltaram, a circunstância se voltou contra ela, numa madrugada, no desespero, ela fugiu de casa. Ela fugiu e foi para o deserto. E o texto que nós lemos aqui, lá no deserto, ela estava perto de uma fonte, desesperada, se sentindo solitária, sozinha. Ela estava grávida de um homem muito rico, mas ela agora estava sem teto, porque ela era egípcia, mas ela era escrava daquele homem, ela não podia voltar para o Egito, ela estava carregando um filho no ventre. Então ela se viu ali no fundo do poço, ela se viu desesperada. Ela se viu no momento que ela olhava e não sabia o que fazer, não tinha para onde ir e nem para onde voltar. E naquele momento, o texto aqui diz que o anjo do Senhor, naquele momento de desespero de Agar, o anjo encontrou com ela. O anjo foi ali e encontrou com ela. O anjo viu, Deus viu ela ali, mandou o anjo conversar com ela. E o anjo faz duas perguntas para Agar. Ele diz assim, o anjo perguntou, Agar, de onde você vem e para onde você vai? Ele quis saber dela, de onde você vem? E para onde você vai? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, hoje, na humanidade, que muitas vezes a gente fica dentro de casa pensando, Senhor, para onde nós vamos? De onde nós viemos? Nós somos cristãos, nós sabemos de onde nós viemos, sabemos o que estamos fazendo aqui e sabemos para onde vamos. Nós sabemos a nossa identidade em Cristo, quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos rodeados de pessoas que não sabem. E muitos dos nossos irmãos que estão dentro da igreja conosco, são nossos irmãos na fé. Neste momento, eles estão sentindo essa mesma coisa. Eles estão questionando a sua existência. É aquela crise existencial. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Muitos de nossos irmãos. Não está longe. Estamos falando que as pessoas no mundo estão aqui. Estão assim. Mas nós temos dentro da igreja
Os domésticos da fé, irmãos nossos, que estão com o mesmo sentimento. Como Agar estava naquele dia desesperada, sem saber para onde ir, nem tinha para onde voltar. E ela disse, eu estou fugindo da casa do meu Senhor. Ela estava enfrentando um problema muito sério de rejeição dentro da casa do seu Senhor, de Abraão. Mas nós aprendemos aqui, irmãos, quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, a melhor solução nunca foi, não é, nem jamais será fugir do problema. Ela tentou fugir do problema, mas chegou lá na frente, ela não tinha mais para onde ir. Então nós aprendemos que quando nós temos um problema, por mais difícil que ele seja, ele deve ser enfrentado. E naquele momento o anjo disse para ela assim, volta para a casa do seu Senhor, se humilha e se sujeite à sua senhora, à sua dona, ao seu dono. Então, muitas vezes, nós estamos passando por um momento tão difícil, nós estamos com dozinha de nós mesmos, nos sentindo coitadinhos, e Deus vem para nós e diz assim aqui, a solução não é fugir, a solução é voltar. Eu ainda não terminei com você. É lá, o lugar é lá. Volta, humilha-te e sujeita, enfrenta o problema. Então, nós muitas vezes, nós não queremos voltar, muito menos nos humilhar diante daquela pessoa que está nos rejeitando, que está nos maltratando. O nosso eu não quer isso, o nosso ego não quer isso. E nós falamos assim, não vou fazer isso não. E Deus fala, volta lá, se humilha, coloque-se no lugar. Seu lugar nesse momento é esse de humilhação. E aí o anjo disse para ela assim, disse mais, ele não só deu essa ordem para ela de voltar, de humilhar e se sujeitar, voltar atrás, se humilhar e sujeitar os seus donos. E ele disse para ela assim, olha, Deus manda te falar. Ele disse assim, disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Naquele momento, Deus faz uma promessa para Agar. Se você voltar, se você humilhar, se você se sujeitar, eu multiplicarei a sua semente, os seus descendentes, que ninguém poderá contar. Mas havia uma condição. Ela teria que voltar, se humilhar e sujeitar. Muitas vezes nós queremos o cumprimento da promessa de Deus, mas nós não queremos o conserto que Deus quer fazer conosco. Deus está pedindo para nós quebrar, humilhar, negar o nosso eu, para que as promessas se cumpram na nossa vida. E Agar, naquele momento, ela entendeu que ela teria que viver isso, esse processo, para que depois ela alcançasse o propósito. Nós aprendemos aqui, para eu viver o propósito, eu tenho que passar pelo processo. Não tem como eu alcançar as promessas de Deus para mim sem viver os processos. E o processo é dolorido. O processo dói, machuca, quebra, nos joga na lona, nocauteia-nos. Mas é necessário para que nós possamos ser refeitos e possamos viver as promessas de Deus. E o anjo falou com ela, você está grávida de um filho, ele vai se chamar Ismael. O nome Ismael significa Deus ouve. Deus ouve. E aí, ela ficou tão feliz quando ela recebeu essa promessa que ela diz assim, no verso 13, tu és o Deus que me vê. E Deus diz para nós aqui, nesta noite, o mesmo Deus que viu Agar, é o Deus que te vê e o Deus que me vê. Quando eu estou lá no meu quarto, você está no seu quarto, chorando, se derramando diante de Deus. Quando você não vê nenhuma saída, você acha que a saída é só fugir. Fugir do seu problema, fugir da sua família, fugir do seu casamento, fugir da sua igreja, fugir da sua casa, fugir de tudo e de todos. Deus está dizendo, volta, se humilha, se coloca na posição, porque eu tenho promessa para a sua vida. E aí ela voltou. E ela entendeu que Deus estava vendo ela. E eu achei interessante a gente ler essa história, já desde criança ouvindo essa história na igreja, e eu nunca parei para pensar nisso. Agar falou assim, Eureka, Deus me viu.
Ela era uma escrava, ela não tinha nome. Esse nome Agar foi Abraão que Deus deu para ela, nem nome não tinha. Ela não tinha descendência de gente rico, nobre, ela não tinha nome, ela era uma escrava, ela não tinha nada, ela era uma escrava ali. Mas Deus viu Agar. Embora nós sejamos rejeitados por todo mundo, como Agar era, humilhado, sem nome, escravizado, Deus nos enxerga, Deus nos vê e Deus escreve uma nova história para nós. E ela voltou e ela teve esse filho. E quando esse menino dela estava com 13 anos, a promessa que Deus havia feito lá para Abraão, que dele Deus faria uma descendência enorme sobre a face da terra, né? E através dele as famílias da terra seriam abençoadas em Jesus Cristo, que é da descendência de Abraão. Nós hoje somos abençoados por causa da descendência de Jesus Cristo, que é da descendência de Abraão. E Deus deu para Abraão e Sara um filho. 14 anos depois, nasce Isaac, o filho da promessa. E Isaac, ele mamou durante 3 anos, que era o normal daquela época na cultura. A mãe amamentava o filho durante uns 3 anos, que era o período que eles passavam, que acabava toda a possibilidade da criança morrer de alguma doença. E o costume era, terminou, desmamou a criança, dava um banquete para comemorar. E no dia da festa, para comemorar o desmame de Isaac, Sara olha, e Sara viu Ismael zombando, caçoando, rindo de Isaac, o irmão mais novo. E ela deu um ódio no coração naquela hora que ela viu. E ela falou para Abraão, vem cá, deixa eu te falar. Esse menino não vai herdar junto com meu filho. Põe essa escrava daqui para fora com esse menino. Eu não quero mais os dois dentro do mesmo teto. E Abraão falou para ela, como que eu vou fazer isso? Aí ele foi consultar a Deus. Deus falou, faz o que ela está falando. E fica tranquilo, Abraão. Deus fez outra promessa para Abraão. Eu vou cuidar do menino. E aí, de madrugada, Abraão pegou um odre de água, um pão, deu para Agar e pôs ela porta fora com o filho. Um coração partido, mas ele teve que fazer isso. E lá de novo, no mesmo deserto, aí já tinha 17 anos, o menino já tinha 17 anos. A mulher vai viver a mesma situação, 17 anos depois. Só que agora não mais uma criança no ventre, mas um rapaz. E ela está andando com esse menino no deserto, de repente o pão acaba, a água acaba. E o texto diz ali, mais na frente, você lê em casa, em Gênesis 21, mais alguns capítulos à frente, que quando ela vê que a água acaba, que o pão acaba, que ela está de novo no fundo do poço, que a história se repete e que o menino vai morrer, ela começa a chorar e ela deixa o menino debaixo de uma árvore e sai de perto do menino, assim, uma distância de um tiro de um arco de flecha, uns 200 metros. E como toda mãe, eu e você talvez faríamos a mesma coisa, eu vou sair de perto porque eu não quero ver o meu filho morrer. E ela sai de perto e deixa o menino sozinho e vai chorar lá longe. E quando ela está chorando, ela fala, agora eu não tenho mais para onde voltar. Agora sim, a história se repetiu. E eu estou com meu filho aqui, nós vamos morrer. Não tem saída para mim. Agora é o final da minha vida, é o final da nossa história. Não tem mais o que fazer. É o fundo do poço. E quando ela está de novo ali chorando, aí o anjo aparece de novo para ela e faz uma pergunta. Lá do céu, a voz fala para ela, Agar, o que te aflige? Foram 3 perguntas que foram feitas para ela. De onde você vem, para onde você vai e o que te aflige? Ora, Deus sabia o que afligia, Deus estava vendo tudo. Ele não disse para ela lá que ele via o que ela estava passando há 17 anos atrás. Deus é um Deus que vê, mas ele queria ouvir da boca dela. E aí lá em Gênesis 21, mais na frente, ela diz para ele assim, não posso ver o menino morrer. Ela saiu de perto. Deus ouviu o choro do menino. Olha que interessante, irmãos. Ela saiu de perto do menino e foi chorar longe. Ela chorava de um lado e o menino chorava do outro. E o anjo disse para ela, Deus ouviu o choro do menino. Não disse que Deus ouviu o choro dela. Deus ouviu o choro do menino. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ouviu, Deus se lembrou, foi da promessa que ele fez.
E a promessa que ele fez foi para o menino. Que aquele menino teria uma descendência grande sobre a vida dela. Teria uma descendência grande. Deus fala para ela que aquele menino seria um guerreiro, seria valente, seria um lutador. E que dele nasceria 12 filhos, 12 tribos. Dele nasceria reis. Deus havia feito uma promessa para o menino. E na hora que Agar estava chorando, o anjo falou: Deus ouviu o choro do menino. E quando a Bíblia diz que Deus viu, que Deus ouviu, significa que Deus se lembrou de uma promessa que fez. E Deus está se levantando no trono para tomar providência a respeito daquilo. E o anjo falou para ela: Deus ouviu o choro do menino. Ou seja, ele não esqueceu a promessa que ele fez. Ele não está com dó de você não, Agar. Você está colhendo o que você plantou. Você começou a brigar com Sara, começou a causar inveja nela. Deus não está com dózinha de você. Deus não fica com dózinho de nós. Porque nós somos falhos e pecadores. Só que a palavra de Deus diz que Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Ele vela pela sua palavra para cumprir. E uma vez que Ele fez a promessa, Ele não esquece. Ele é fiel para cumprir. Naquele momento o anjo falou para ela, ele ouviu o choro do menino. E ele falou para ela assim, não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. O menino aqui é a promessa de Deus. Deus se lembrou da promessa que fez, mas você está com medo, Agar, porque você saiu de perto da promessa. Você saiu de perto do menino. Se você ficasse perto dele, você se lembraria, olhava para a cara do seu filho. Ele tem promessa, e quem tem promessa não morre antes da hora. Nós ouvimos aí, quem tem promessa não morre. Quem tem promessa morre, mas apenas depois que os propósitos e a promessa de Deus foi cumprida na vida da pessoa. Não morre antes. E o anjo falou para ela assim, você está com medo, porque você deixou ele lá. Volta, toma o menino pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos aqui nesse momento de pandemia, trancafiados na nossa casa, com medo do amanhã, com medo do desemprego, com medo de morrer dessa doença. Muitas vezes é porque nós temos afastado das promessas do Senhor. Talvez se nós estivermos focando a nossa mente na leitura da palavra e ouvir mensagens que edificam a nossa alma, que edificam a nossa fé, que nos traz de volta as promessas de Deus, nós não estaríamos tão apavorados como o mundo aí fora está. Eu ouvi a mensagem, hoje o evangelista Gustavo mandou, do que o Lucas pregou aqui domingo, o presbítero Lucas, e ele diz a mesma coisa. Nós, às vezes, estamos nos alimentando de coisas tão nocivas que a gente tem ouvido na televisão, e essas coisas têm minado a nossa fé nas promessas do nosso Deus. Ele prometeu, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. E Ele está, Ele é fiel, Ele não esquece. E Deus disse para ela naquele dia, levanta. Então Deus está dizendo para mim e para você, levanta. Nós temos que ter uma proatividade, nós temos que ter atitude, posicionamento, postura diante das promessas de Deus. Levanta, toma o menino pela mão, não tenha medo. Toma ele pela mão e dele farei uma grande nação. E naquele momento, quando ela deu um insight, ela levantou, é mesmo? Esse menino vai morrer não, ele tem promessa. Deus falou que faria dele uma grande nação. E naquela hora que ela entendeu, que ela relembrou, que ela trouxe à memória aquilo que lhe dava esperança, os seus olhos se abriram. Ela viu uma fonte, um poço, e ela bebeu água. O texto aqui, irmãos, diz assim, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. O texto não está dizendo que Deus fez uma fonte surgir no deserto naquela hora. Não foi milagre. A fonte já estava ali. Mas Agar estava tão soterrada nos seus problemas, tão com dó de si mesmo, sentimento de autocomiseração, que ela não conseguia ver o escape. E a palavra diz que quando nós temos sintonia com Deus, estamos ligados a Deus, nós conseguimos ver o escape. Nós conseguimos ver a luz no fim do túnel. Nós conseguimos ver a saída. E naquele momento os olhos espirituais dela se abriram. E ela viu a fonte. E ela bebeu água. E deu de beber ao seu filho. Deus estava com o menino.
Ele cresceu, ele viveu no deserto, ele foi um grande guerreiro, um grande flecheiro. Ele conseguiu se casar com a mulher do Egito e ali ele formou, teve seus 12 filhos, teve a sua terra. E hoje nós vemos os palestinos, os árabes, são descendentes de Ismael. Os judeus, hebreus, também chamados de hebreus, são descendentes de Isaac. São 2 irmãos. Hoje essa briga que existe entre palestinos, os árabes palestinos são o mesmo povo com os judeus. É uma briga legítima, os 2 são filhos de Abraão. E os 2 entendem que têm direito à terra. E essa briga começou a partir do momento que uma mãe não confiou nas promessas de Deus e resolveu fazer a sua escolha de tomar as providências para que uma promessa espiritual se cumprisse, humanamente falando. Isso não pode acontecer. Então, o que o Senhor traz para nós nesta noite? Nós estamos vivendo momentos difíceis. O mundo vive momentos difíceis. Mas eu e você temos conosco a promessa de que Ele está conosco todos os dias. E se nós tivermos que passar o que nós tivermos que passar, nós vamos passar com Ele. Nós não podemos perder de vista as promessas do Senhor. Então, irmãos, nós não temos que fugir. Nós não temos que fugir. Não estou dizendo que nós vamos desobedecer as ordens, os protocolos, porque aí nós estaremos desobedecendo as autoridades, elas são constituídas por Deus. Mas nós não devemos viver nesse pavor, nesse medo que o mundo está, porque o Senhor prometeu estar conosco e Ele é Deus para cumprir as promessas na nossa vida. Amém? Então, traga de volta à memória as promessas que o Senhor fez na sua vida, não abra mão delas e não queira viver do seu jeito. Não faz a sua escolha, mas a escolha de Deus para a sua vida, ela vai se cumprir e você vai ter uma vida vitoriosa, porque esse é o propósito dele para nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade, devolvo a palavra 1 minuto depois. É tão desesperador a gente ter o tempo tão resumido, mas glória a Deus por tudo. Amém? O Espírito Santo vai calar no nosso coração aquilo que não ficou claro. Se coloque de pé, por favor, no seu lugar. Irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Eu